Fala, galera! Bem-vindo aí ao quinto episódio da Corp Link TV. Hoje com Dalmo Marcolino, meu amigo aí, empreendedor, que vai contar uma história muito bacana pra gente aí. Dalmo, bem-vindo. Queria primeiro agradecer aí pela presença Corp Link e queria falar um pouco aí da como é que vai ser o índex aí desse nosso bate-papo, né? Para quem não conhece o Dalmo, cara, o Dalmo, fazer uma breve apresentação aqui. Por favor. O Dalmo, primeiro a gente se conheceu, acho que foi num grupo de WhatsApp aí, que a gente começou a bater um papo lá do pessoal da Startse, né? Eu sempre gosto, né, de fazer o jabá da Startse aqui, porque... Somos dois, eu acho, a gente vira fã, né? Vira fã. Acho que quando você gosta, né, você faz propaganda, porra, sem... Até hoje eu sou aluno deles, né? Eu tô fazendo um curso de IA deles, eu sempre falo aqui, bem legal também. A gente se conheceu, na verdade, foi num encontro que teve dos alumnis. Verdade. E aí, porque como eu fui a T5, acho que você foi a T3 ou T2. Não, foi a 1, cara. Tu foi a 1, né? Então, setembro de 2016. Eu fui em março de 2017. E aí logo em seguida teve um encontro depois do Silicon Valley Day. Né? Foi lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Acho que foi em São Paulo. Aí teve um encontro depois. E aí eu acho que foi o próprio Maurício que falou, pô, você é do Rio, conhece, ele nos apresentou e a gente desde lá, cara, ficamos amigos, a gente sempre troca figurinha, né? Legal, cara. Porra, realmente a experiência daquela Vale do Silício ali, ainda mais naquela época ali, né? Exatamente. Que era tudo muito novo, assim, cara. E pra mim foi tudo muito novo. Você acho que ainda era da área de TI ali, você já trabalhava em data center, né? Exato. Pra mim eu brinco com todo mundo dizendo que foi a minha Disneylândia, né? É verdade. Assim, todo mundo tem a sua Disneylândia, a minha era ir realmente pro Vale. Né? Então, eu tinha aquela esperança, né? Na verdade, eu tinha aquela visão. Vou pro Vale para tirar foto lá em frente ao Google, vou tirar foto em frente à Microsoft e tudo mais. Mas quando você chega lá, a própria Start se quebra você, né? Não é isso aqui. Você veio aqui para ver outra coisa, né? Você veio aqui para ver como é que funcionam, como é que as coisas efetivamente funcionam. Então, tanto que a gente foi em startups bem no início, em early stage, né? A gente conheceu muita coisa no iníciozinho ali. Aquilo realmente, para mim, foi uma quebra total de paradigma. E é uma imersão que é o dia todo mesmo, você não para, né? Assim, não para, né? Eu vou de vez em quando em algumas... de vez em quando eu vou em algumas imersões assim, que, cara, o pessoal, na verdade, é uma passeio ali, que bota uma palestra ou outra ali no meio para você justificar a viagem e tal. Mas não, lá pelo contrário, você queria parar para comer, não vai dar tempo, já tá atrasado para a próxima. Parar ali para comer um hambúrguer ali, comer um hambúrguer, vambora. E avança às 7 horas da manhã, te deixa 10 horas da noite. Ainda tem o happy hour que você tem que ir, né? É bem corrido. Mas aí nessa época, então, que você estava lá, vamos primeiro trabalhar assim com a parte do empreendedorismo. Perfeito. Depois a gente vai, acho que é no tema aí da apresentação aí, que é criptomoedas, né? Falar um pouco do seu projeto. Mas aí nessa época que você foi para o Vale, então conta um pouquinho o que você fazia, depois como foi a sua jornada aí. Não, legal. Naquela época eu estava já iniciando o empreendedorismo, né, de um projeto que eu já carregava em paralelo. Eu tinha acabado de sair da Equinix. Né, a Equinix é data center, né? Isso, é o maior grupo de data center do mundo até então, naquele momento. Né? Naquela época já estava se aproximando a 100 data centers no mundo inteiro. Né? Só no Brasil já tinha 4 ou 5 naquela época. Ainda estão no Brasil ainda até hoje, não? Sim. Né? Hoje no Brasil devem ter hoje, que eu ainda tenho muito contato, devem ter uns 8 a 10 data centers no Brasil, só no Brasil. Né? E fora que no mundo deve passar dos 300. Então, assim, um grupo muito grande de data centers. E eu era gestor de vendas naquele momento. Né? Gestor de vendas ali e de canais. Só que eu já estava com um projeto em paralelo. Né? Aquela coisa do sempre buscar algum propósito, algum amor. Né? Eu fazia cerveja desde 2010. Cerveja? Exatamente. Lembro bem. Vamos contar essa história que é boa. Eu já fazia cerveja caseira desde 2010. Né? Até que um momento, cara, a gente estava num resort em Búzios, eu e a minha esposa, cara. Assim, aquelas coisas que vêm, aqueles insights. A gente estava na piscina, a gente viu assim, um lugarzinho para alugar. A gente falou, cara, vamos alugar aquilo ali para a gente poder vender cerveja. A gente pode morar aqui em Búzios, não sei o quê. A gente teve um insightzinho. A gente até tentou ir para lá, mas acabou não dando certo. Sabe aquela coisa, você vai fechar um contrato, não dá certo. Mas aquilo acendeu na gente uma vontade. A gente, cara, vamos entrar nesse mercado? Acho que é um mercado que dá para a gente... Um mercado que está começando e a gente consegue aqui gerar algum valor em cima dele. E eu quis buscar alguma coisa que eu pudesse experimentar. E aí, pegando aquele mindset mesmo de startup, né? Deixa eu fazer uma experiência com pouco investimento. Né? Para que nessa época, o startup estava, né? Exatamente. E eu tentar ali experimentar esse mercado, ver se é isso mesmo que eu quero fazer. Né? E aí a gente procurou um caminho. O melhor caminho era você ter o que a gente chama de cervejaria cigana.
Ou seja, você não precisa ter a tua fábrica, não precisa ter o teu chão de fábrica. Você aproveita a parte ociosa das fábricas e você fabrica naquele momento ocioso deles, você aluga o equipamento, Você leva a fórmula, leva a embalagem e receita tal. para lá, faz tudo lá e você produz e você depois acaba fazendo a sua própria distribuição, a sua própria venda. A gente começou a fazer isso, né? A gente começou com as ideias, né? Começou com algumas ideias meio bobas, né? De chamar de Light My Fire, muito voltado para o meu rock and roll, de Morrison, The Doors. Ele começou a fazer algumas coisas para esse sentido. Até que tem uma historinha que é bacana aí, que é o seguinte, né? O cervejeiro, quando ele começa a fazer cerveja em casa, ou ele tem dois caminhos, né? Ou ele separa, ou ele junta com a mulher de vez. A grande maioria dos meus amigos cervejeiros se separaram. Por quê? Você começa a fazer na cozinha de casa. E você ocupa o fogão, você ocupa a geladeira, você ocupa tudo. E aí, imagina, cai um pouco de cerveja sendo preparada no chão, fica aquela coisa meio... Não, eu lembro que na época que você comentou comigo, eu tinha a impressão que você fazia cerveja, podia beber assim logo no dia seguinte. Não, demora, né? Demora um processo, pelo menos aí, vamos lá, dependendo do estilo, aí uns 20 dias a cerveja ficar pronta. Aí ocupa a geladeira. Podia ser igual o uísque, que ia ser pior, né? Exatamente. Aí começou aquela história. E aí a gente queria brincar um pouquinho justamente com meus amigos, né, cervejeiros que tiveram problemas familiares, né, com as esposas. A minha esposa, eu trouxe ela, acabei trazendo ela se tornou sommelier de cerveja, inclusive. Ela abraçou comigo a ideia, né? E a gente queria fazer uns rótulos de brincadeira justamente nesse mercado. A gente buscou os rótulos que tinham a ver com relacionamento. Então, para provocar, a gente fez a primeira chamada DR, que é discussão de relacionamento. Legal. A gente fez uma Witbier, que é uma cerveja muito refrescante. Então, era o oposto de uma DR de verdade. Então, ela era convidativa. Então, era fácil você, amor, vamos fazer uma DR? Você chamava com uma cerveja. E dali a gente partiu para outras, para TPM, que vinha com chocolate. Bacana. Aí fomos para Fetiche, que vinha com semente de cardamomo, que é afrodisíaco. Né? E até que a gente lançou a Sogra, né? Que era tinham dois tipos de ingredientes. Né? Ele era um estilo chamado Belgian IPA, aliás, um estilo belga, né? Que ele é doce. Né? E tem um estilo IPA, que é IPA, que é o estilo amargo. Então, tem gente que enxerga a sua sogra doce e a sogra amarga. E a gente foi indo para o mercado. Nossa, que bacana, cara. E cheguei a lançar, inclusive, a cerveja Bitcoin, né? Que era uma Golden Ale. Então, o amor já vinha dessa época já de criptomoeda, a cerveja né? Bitcoin ali, que era uma Golden Ale. Eu brincava, que todo mundo falava que o Bitcoin era o novo ouro, né? Então, peguei o estilo Golden Ale e lançamos a cerveja Bitcoin nessa época. Voltando, né? Nessa época, para quem não sabe aí, a Bierteria... participou do nosso batch 2.0 do Plataforma Space. Exatamente. Né? O primeiro batch do Plataforma Space, criado aí pela CorpLink, lá em parceria com o Cicobi, foi de fintechs. E aí o segundo, a gente resolveu abrir para vários segmentos. E nas inscrições a gente achou bem interessante o projeto, né? De cervejaria cigana, uma cervejaria startup, com esses nomes, assim. Então, realmente queria mandar um beijo para sua esposa também. Participou aqui, foi bem legal, Levou cara. ela com Grossi. Foi muito, acho bem legal quando a mulher participa, né, com a gente, enfim, dessa jornada. E aí depois, eu lembro que você chegou a ganhar medalha, não foi? Sim, nessa época foi bem interessante, cara. E eu ganhei medalha quando eu estava, inclusive, na Starts. Eu não pude acompanhar, não pude receber a minha medalha lá em Blumenau. A gente ganhou a medalha de bronze com a nossa Fetiche, né, que era cerveja com cardamomo, e ela era uma cerveja realmente um pouco exótica, né? Porque o estilo dela é o estilo Hauck Beer, que é cerveja defumada. Então as pessoas... eu costumo brincar que ela é meio Romário, ou você ama ou você odeia. Né? Que a Hauck Beer ali te remete a um bacon, você beber bacon, as pessoas têm um pouco de estranheza. Então ganhamos a bronze com ela e ganhamos a prata com a TPM, que é essa stout, uma cerveja com chocolate. A gente ganhou 2 medalhas, assim, fantástico, fiquei muito parabéns, feliz. Eu estava lá em São Francisco, recebo a notícia e falei, cara, sensacional, 2 medalhas de uma vez. Legal, mim foi fantástico, muito bom, fantástico. E aí, cara, eu lembro que esse mercado de cerveja era bem promissor aí, né? A própria Ambev estava comprando várias artesanais, né? Sim. E foi bem promissor. E aí, a gente passando aí rapidamente pela trajetória, depois você montou uma rede de bares, né? Isso. Na verdade, assim, quando eu montei a Bierteria, foi justamente com essa ideia, né? Eu cheguei, preciso primeiro entender o mercado, entrar no mercado, criar uma autoridade no mercado. Então, criei, justamente quando eu ganhei ali as medalhas, né, o mercado passou a me conhecer.
Porque quando eu tirei a medalha de prata, eu ganhei de uma cervejaria grande que ficou com a bronze, que é a mistura clássica. Uma estrutura muito grande, imagina. Você, cervejaria cigana, ganhar de uma mistura clássica. Me deu uma autoridade muito boa ali, né? E eu já percebi, eu sabia que o modelo de negócio cigano, ele tem um tempo de vida. Eu sabia que daqui a pouco não ia continuar, não tinha sustentação do modelo de negócio. Né? Então, eu já queria entender, pivotar para onde que eu vou pivotar. E já usando esses jargões todo no meio de cerveja, né? Pivotar e tudo mais. Tudo já usava esse meio, né? Por isso que eu até falava às vezes que era uma cervejaria startup, ou seja, que eu utilizava o mindset todo de startup dentro da própria cervejaria. E aí eu decidi que eu ia pivotar, até que um cliente meu, a gente estava no Mundial de la Bière, ele me fala, Dalmo, eu vou sair do Brasil e vou para Nova Zelândia. Eu, como assim, cara? Eu vou para Nova Zelândia. E aí ele já tinha um pub, container, ali na Tijuca. Ele falou, cara, quero negociar contigo, quero fazer porque eu acho que você vai dar continuidade, vai crescer o negócio e tudo mais. Cara, me deu uma condição super especial que eu não tinha como eu dizer não, né? E fechamos o negócio, né? Peguei o container dele e a gente transformou aquele único container da Tijuca. A gente chegou a transformar em 5 unidades no Rio de Janeiro, a maioria em shopping centers no Rio de Janeiro, né? Com uma ideia de franquear, inclusive, utilizando tecnologia blockchain para a gente franquear, que a minha grande ideia era que eu pudesse fazer uma espécie de equity crowdfunding dentro de blockchain, onde você pudesse comprar ali uma partezinha ali de uma moeda e você pudesse ser sócio do bar, né? Não tem aquela coisa que todo mundo fala? Eu sou sócio daquele bar, então efetivamente eu ia fazer você se tornar sócio levantando um bar com crowdfunding ali distribuído ali. Resumindo, você fez o meu sonho, que é montar uma cervejaria e criar uma rede de bar. Quando eu fizer 60 anos, você fez com 40 anos, né? Porque eu teria coragem, mas primeiro deixar passar aí essa turbulência aí. Mas é maravilhoso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Realmente é um sonho. E eu brinco que eu sempre quis ter bar. Até um amigo meu abriu um bar e eu nunca mais tive essa vontade. Graças a Deus, cara. Ele fez isso por mim, porque eu no começo ia todo dia. Todo dia no bar dele, todo dia. Até que um dia aí eu parei de ir e tal. Aí depois um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, me arrependi de abrir o bar. Eu falei, pô, sério? Ele, cara, eu me arrependi o dia que nem eu queria mais fazer o meu aniversário no meu próprio bar. Aí eu falei, aí chega num ponto que realmente você, você chega num ápice ali, você esgota e tudo mais, cara. E para você foi uma mudança de data center, TI para área de alimentação ali, né? Muito fora grande, do lar, muito grande e tal. Muito grande. Mas aí você conseguiu. E aí eu lembro que você teve, né, várias jornadas e tal. E aí realmente você resolveu largar essa vida e voltar para o que você gosta, que é a parte de cripto, e agora você está nesse projeto aí, CryptoLife. CryptoLife, um projeto agora tem CryptoLife. Grupos, tem live, tem Meet, WhatsApp. Exatamente. E, cara, assim, fica a dica aí, quem quiser uma consultoria aí, vamos dar um pouquinho de consultoria agora para o pessoal aí que busca educação, né? Educação em cripto, quem realmente ama inovação e quer conhecer um pouco de coisas diferentes. Então, conta como surgiu a CryptoLife, o que é a CryptoLife, qual é o momento dela. Tá. Eu começo a entender um pouco, pelo menos me despertar sobre cripto, quando a gente também esteve lá no Vale. Né? A gente visitou lá muitas startups que utilizavam já a tecnologia blockchain. Né? Tiveram algumas ali com umas ideias muito legais e eu queria já compreender aquilo dali. Mas, especificamente, o filho de um dos caras que estavam conosco na missão, ele me despertou que ele falou que o Bitcoin... Ele perguntou, você tem Bitcoin? Eu falei, não, o que é isso? Né? Eu lembro remotamente que em 2012 que alguém tinha me dito, mas nunca prestei atenção. Eu falei, cara, não sei o que é isso. Ele, não, tem que comprar Bitcoin, é moeda revolucionária, não sei o quê, me explicando novo ouro. E eu até então, cara, tudo bem, mas não liguei muito. Aí eu perguntei até para ele, quanto é que tá um Bitcoin? Ele falou, tá $1.200. Pô, caro, né, cara? Uma moedinha dessa, $1.200. Eu não compro esse negócio, não. E aí você sabe que a missão, né, segunda, é intenso, né, até sexta-feira. Aí na sexta que a gente dá aquela relaxada, ele encontra comigo de novo. Ele, e aí, Dalmo, você comprou Bitcoin? Eu falei, cara, não comprei ainda não. Por quê? Ele, hoje tá $1.800. Eu falei, cara, como assim? Esse negócio de 1.200 2017 ali tava assim, né? Tava nervoso. Louca, sabe? Coisa louca. Eu ficava madrugada olhando, cara. Nervoso. E aí eu falei, cara, preciso conhecer esse negócio.
preciso conhecer a fundo esse negócio, não só o Bitcoin como o blockchain, preciso entender um pouco mais do que está acontecendo. Né? Então, quando eu volto para o Brasil, inclusive, eu já emendo um curso na Perestroika, um curso muito intensivo também sobre blockchain, e ali me abre um mundo realmente. Né? Inclusive, tem um detalhe que, inclusive, eu publiquei na CryptoLife um dia desses aí. Eu acho que eu sou, obviamente, não consegui ninguém ainda ter esse registro, mas eu acho que eu sou a primeira cervejaria a vender para um cliente direto. Primeiro produtor a vender para o primeiro cliente direto em Bitcoin nesse curso que eu fiz na Perestroika. Aí, para você ter uma ideia, quando o Bitcoin teve a última alta, agora a gente fez a conta. Eu vendi 2 cervejas por R$65 lá. Chuta quanto que a cerveja estava valendo quando teve a última alta. Aqueles R$65. Dá um chute. Cara, R$200? R$9.800. Ou seja, aqueles R$65, ele valeria agora, quando teve a alta agora em outubro de 2025, valendo 9 mil e poucos reais. Ou seja, a valorização foi louca. Eu mesmo não tinha ideia. Eu aproveitei o all-time high e eu falei, cara, deixa eu ver quanto que vale aquelas cervejas que eu vendi, quanto vale hoje. Né? E aí, cara, de lá eu vim realmente pesquisando Bitcoin, aprendendo sobre cripto. Entrei logo depois, não comprei a $1.200, nem a 1.800, comprei uns $1.900, $2.000 Nossa, ali. você não estaria nem aqui. Exatamente, né? Mas logo depois esses altos e baixos, né? Eu vi uma reportagem que me assustou muito, sabe? E eu falei, cara, não, o Bitcoin não pode ser tudo isso, então vendi naquele medo. E depois eu retornei novamente para comprar Bitcoin. Até que quando, né? Cruzando aí os dados, né? Quando teve o problema da pandemia, o The Dunk Trunk teve um problema, a gente teve que fechar, quebrou o The Dunk Trunk. Então, assim, todo empreendedor no Brasil, quando quebra, você tem muita dívida, tem muito problema. Né? E se torna engraçado, que eu aprendi isso com o nosso amigo Mackenzie, que no discurso dele, né, ele até palestrou há pouco tempo pra gente. Você estava no evento? Sim, estava lá. O empreendedor tem orgulho de dizer que criou e não deu certo, e quebrou e começa do zero. Acho que né, faz parte. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu quebrei, não tem problema nenhum. Acho que são aprendizados mesmo, sabe? Aprendi muita coisa. Nós tivemos erros ali que são cruciais. Né? A gente, obviamente, a pandemia tem uma culpa ali, sim. Né? Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que, como a gente diz, né, que a pandemia acelerou certas tecnologias, certas adoções de tecnologia, ela também acelerou negócios que não estavam tão sustentáveis a quebrar. O meu, acredito que estivesse naquele momento também não tão sustentável, que em 5 anos eu pudesse quebrar, mas ele acelerou. O seu negócio era novo também, né? Era muito difícil. Sim. Mas realmente negócio novo para sustentar, eu acho que a mortalidade deve ter sido absurda. Exatamente. E quem não tinha gordura, né? Também quem vivia no limite, quem não tinha... e tinha que ter margem alta para poder queimar. Exatamente. A gente estava com margem baixa, alavancado no próprio negócio, porque estava muito em alta. Você tem ideia, e a gente tinha acabado de formatar, eu tinha contratado a principal empresa de franquias do Brasil, que é a Bittencourt. A Bittencourt já tinha formatado para a gente, já tinha investido na franquia. Eu já tinha uma empresa paralela para ser franqueado. Eu tinha qualificado no meu pipeline umas 19 ou 20 pessoas para se tornar franqueados. Então, assim, você tinha um potencial de crescimento que você, como empreendedor, faz parte. Eu tenho que arriscar. Sabe? Eu preciso arriscar. Eu preciso porque é o momento de eu arriscar. Com certeza. Só que, infelizmente, veio a pandemia e acelerou as coisas e, infelizmente, não deu para ir. Mas o Bitcoin me salvou. O Bitcoin me salvou ali, porque muita conta. A gente tinha cerca de 30 funcionários. A gente tem um orgulho muito grande de não ter um processo trabalhista devido a isso. Então, a gente cumpriu com todas as nossas obrigações. Eu gosto de falar... Eu brinco até... Estava até conversando um dia com o Grossi, que eu sou meio que um terapeuta financeiro, porque nas reuniões que eu tenho com o empresário, ou o empresário está vindo pedir dinheiro para crescer e investir mais, mas normalmente... É para pagar a conta. É para pagar a conta, para quebrar buraco. Então, né, cobrir buraco. Então, assim, é muito difícil, né? Porque a gente vê o empreendedor, né, principalmente no Brasil, né, com essa carga tributária, enfim. E aí, para a gente, realmente é muito difícil a gente dar conselho, porque dar conselho, não, vai, investe, abre mais, se alavanca, depois vem o outro, pô, mas acabei de quebrar. Então, eu tive também recentemente o caso, até com um ex-colaborador também, não vou citar nomes, mas a mesma coisa, ele era colaborador, CLT, não, vou sair, vou empreender, vou abrir loja, abriu 8 lojas, chegou a estar lá no pico, aí voltou lá, pô, cara, fechei todas as lojas, tô com um problema, falei, cara,
como é que pode, né? A gente tenta sair, tenta empreender, Exato. mas não sabe brincar, não desce pro play, vamos lá, o imposto tá aí, você sabe a regra do jogo. A gente, quando entrou né? também, cara, não vamos dar desentendidos também. A gente já sabia que era difícil, sabia que era complicado. Tudo bem que a cada momento complica-se mais, tudo bem, mas a gente sabe que tem um complicador ali. Então, botar também a culpa, terceirizar a culpa não é muito do empreendedor, sabe? A gente sabe que a gente tem uma certa culpa, mas ela não é 100% nossa. Ela existe uma parte, mas, aliás, ela não é 100% do outro. Você tem muita culpa também em coisas que aconteceram. Então, culpar somente a pandemia, eu acho que é demais. Ela tem um peso, né? Mas não acho que tenha sido somente a pandemia. Verdade. E aí a CryptoLife, então, você dá dicas no dia a dia, escreve matérias? Ela está um pouco por aí, né? Ela surge quando, né? Primeiro, você quebrou, então você começa a imaginar, né? Você já está com meio século. Aí você começa a imaginar, caramba, cara, tudo que eu tinha planejado para minha aposentadoria, tudo que eu tinha feito no negócio, acabou. Eu preciso recomeçar e com meio século nas costas. Preciso fazer o troço de novo. Como que eu acelero isso? Como que eu faço esse processo acelerar mais? E eu desenvolvi para mim um framework de como que eu vou me aposentar com Bitcoin. Usando todo o histórico do Bitcoin, entendendo como é que ele funciona, entendendo os ciclos que ele acontece, não contando que ele vai repetir tudo, obviamente ele não vai repetir daqui para frente, ou seja, em 15 anos eu não posso dizer que ele vai seguir a mesma coisa, não é isso que ele vai seguir, mas ele tem um ciclo a seguir de acordo com o que a gente estuda, que a gente entende que ele vai acontecer. Então fiz um framework baseado nisso, em quanto tempo que eu consigo efetivamente conseguir a minha aposentadoria de eu ficar tranquilo. Desenvolvi esse framework. E vendo os problemas que a gente passa no Brasil, eu costumo dizer que esses problemas são minha maior propaganda, né? O que está acontecendo com o INSS e tudo mais, ou seja, as pessoas cada vez mais medo do que acontece. Eu falei, cara, por que não eu criar, né, uma empresa de educação, porém com o primeiro aspecto da aposentadoria. Chega aqui, o primeiro ponto é a aposentadoria. E é comum para todo mundo. Mesmo que você tenha uma aposentadoria privada, mesmo que você tenha um PGBL, um VGBL, por que não você ter uma outra opção de que ela pode também fazer com que você tenha lá na frente uma tranquilidade, mas uma a ideia é você ir tendo uma educação de ir aplicando... Exatamente. Primeiro é conceituando o Bitcoin, porque você tem que dar essa segurança para as pessoas, porque primeiro a gente tem que desmistificar tudo que já foi criado pelo próprio mercado. Que é bolha, dizendo que é pirâmide, dizendo que é um monte de coisa, né? E a gente sabe que não é isso. Então, primeiro você tem que conceituar, né? Em alguns... porque assim, eu sou fã de Bitcoin, apesar de trabalhar no ramo bancário aí, né? E já foi mais polêmico, acho que hoje já está super... Na época que a gente começou lá, 2017, ali, era bem polêmico, né? As matérias do Fantástico e tal, o próprio Banco Central, enfim. Mas agora acho que já está bem mais desenhado, estruturado. Acho que eu posso ser mais aberto, falar que eu sou um grande fã aí, investidor em parte, mas a gente vê muito assim. Até uma vez eu escutei o Paulo Guedes me falando isso numa palestra que eu fiz lá na G4. Ele falando, não, é assim, por enquanto eu vejo o Bitcoin, ele falou, né, como uma moeda especulativa, porque eu não enxergo nela muita liquidez em termos de... Aí ele falou, o conceito de moeda qual é? Você trocar por outra coisa, né? Você tá num mercado e comprar alguma coisa. Se você só compra esperando ela aumentar para vender, ela é especulativa, não é? Sim. Mas isso a gente sabe que a ideia é mudar, né? Assim, a gente acredita, já tem cartão que você saca, né? A grande questão é o seguinte, né? O Bitcoin, a grande questão é que ele reúne as três principais funções do dinheiro em um ativo apenas. Ele pode ser reserva de valor, ele pode ser unidade de conta e ele pode ser unidade de troca. Ele pode ser os três. Só que quando a gente conversa com o Paulo Guedes, por exemplo, ele fala apenas na unidade de troca. Tá? A unidade de troca ela ainda não é feita para que você use o Bitcoin como unidade de troca. Realmente, você não vai conseguir ainda ter como unidade de troca que você faça. Unidade de conta também ainda não. Pela questão do Bitcoin subir, descer, não dá para eu chegar em unidade de conta e como é que eu vou precificar esse microfone aqui em Bitcoin? Não consigo precificar. Você precifica em real, em dólar ainda. Mas a reserva de valor ele já está muito mais do que sacramentado. Pela sua escassez, ele tem um limite de 21 milhões de moedas,
não pode ter mais do que 21 milhões de moedas, então você não tem uma expansão monetária como a gente tem na nossa moeda fiduciária. Você tem uma série de questões que ele já está ali garantido como reserva de valor. Então a gente tem que comparar muito mais o Bitcoin com ouro, por enquanto, do que com esses outros dois pontos. Eu não posso comparar a unidade de conta nem a unidade de troca. Eu vi uma matéria, inclusive, que eu recebi até na newsletter, passar a fonte aqui, da Snack. Não sei se tinha asterisco pequenininho e tal, mas o que tinha que 11% da reserva em dólar já está em stablecoin, cara. Sim, perfeito. Fiquei bem impressionado, muito grande, né, cara? Muito grande. Deu até vontade de comprar o stablecoin em dólar. Muito grande, cara. Tem muita coisa, porque ela serve até como essa unidade de conta para quem está em Bitcoin. Ou seja, você está com risco, efetivamente, de que você acha que vai cair bastante, cara, converte ela em stablecoin, você fica ali estabilizado até você entender para onde que ela vai. Você faz isso com um clique, você faz isso de uma maneira muito fácil. Então tem muita gente fazendo reserva de valor, entendendo como é que eu vou, se vai ter uma queda agora, coloco ali em stablecoin, deixo ela paradinha, em dólar, fica ali paradinha e depois eu volto a ela quando eu sentir que é o momento perfeito, eu volto ela para Bitcoin. Agora, tem outros detalhes, né? Assim como você falou. Tem vários cartões hoje, né, que você para ali numa padaria que não precisa aceitar Bitcoin. Você para na padaria, paga ali em real e ele converte automaticamente da tua conta que está em Bitcoin. Então ele já faz essa conversão automática. Só que tem dois detalhes. O Bitcoin ele tem algumas camadas. Eu vou falar basicamente de duas. Você tem a camada on-chain e tem a camada aqui que é a Layer 2, que a gente chama. A on-chain, ela não é indicada para que você possa fazer uma troca no varejo. Por quê? Primeiro que você tem uma taxa que ela teoricamente é muito alta para você usar no varejo. Por quê? Porque a taxa do Bitcoin ela é fixa naquele momento de acordo com a rede de dificuldade e tudo mais. Então imagina, eu vou tomar uma cerveja, aproveitando que a gente está falando de cerveja, que ela custa, sei lá, R$25 o chopp. Muitas vezes você vai pagar R$20 de taxa para uma cerveja que custa 25, não vale a pena. E você tem que esperar 10 minutos para que aquela transação seja validada. Você não vai ficar esperando 10 minutos até comprar uma próxima cerveja. Então, ela não serve para isso. Agora, se você for comprar um apartamento de R$1 milhão, uma taxa de R$20, mais do que bom, não? Você comprar um apartamento num valor mais alto e você conseguir. Ou seja, ela serve tanto para você comprar um apartamento quanto você comprar uma cerveja. Agora, quando você desce uma camada, que são as camadas feitas embaixo, tem a Light Networks, tem a Liquid Networks, que elas descem um nível, e é como se fosse, se a gente faz uma analogia, é como se fosse, de repente, você entrar numa boate. Vamos pegar aí o Noites Cariocas aí. Você entra numa boate. Noite Universitária. Noite Universitária, desculpa. Aí, como você entrar numa boate? Você entra naquela boate, você não está usando o real naquele momento. Você pode pegar lá, dei uma carga de R$100 e vou usando aqueles créditos ali, comprando uma cerveja agora, comprando uma água, comprando uma bebida, e ele vai debitando. A camada 2 funciona dessa mesma forma, com uma taxa muito mais baixa de centavos, 2 centavos, e permite com que você possa fazer com que essa unidade de troca seja possível. Tá? Então, você já tem projetos acontecendo em Bitcoin que você consegue fazer isso. E aí tem uma cidade no Brasil chamada Rolante, convido todo mundo a entrar nesse perfil, né? O nome chama-se Bitcoin é aqui, né? O nome do perfil no Instagram. Que é a cidade que mais aceita no comércio no mundo. Pô, bacana. 70% dessa cidade aceita Bitcoin. Na farmácia, no cara que vende amendoim, no cara que vende pipoca. 70% da cidade hoje aceita. Inclusive, virou uma cidade turística para os bitcoiners, que sempre quando vão ali em Canelas, que ele nunca passa em Rolante, e hoje acabou virando uma cidade ali turística por conta do Bitcoin. Entendeu? Mas ainda é complicado, né? Porque como varia muito, é o que você falou. Às vezes você sabe, bebe uma cerveja por R$10, aí à noite ela pode estar valendo, né? Exatamente. Se algum político fala alguma coisa aí, do jeito que aconteceu. Essa queda agora, eu tô doido para comprar com essa queda que teve, né? Não vou mandar você dar dica aqui, porque... Não é muita ideia. É complicado. Depois daqui a alguns anos aí, igual a gente estava conversando, né? Em 2018, aí um repórter aí, não vou citar nomes, falou, a gente depois fala, compra, mas é tentador, né? Porque a gente vê o gráfico lá embaixo, porra, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desceu. Eu digo que tem um índice, quem acompanha um pouco tem um índice de medo. Hoje a gente tem, quando a gente acompanha, tem um índice de medo do mundo Bitcoin. Eu digo, cara, olha para esse índice de medo, compra no medo.
Né? Quanto mais tiver um índice baixo no medo, é a hora de a gente Verdade. comprar. Cara, muito bom. Assim, eu acho que vale a pena quem puder investir um pouco, né? Tiver uma reserva, diversificar seus investimentos. Óbvio que também não dá para ser louco, né? E pegar o dinheiro do dia a dia, enfim, que você dependa, a gente sempre fala isso. Mais uma reserva que você tem, que você possa perder, que você possa gastar, não vai jogar em bet, não vai fazer besteira, né? Exato. Mas pega esse dinheirinho, vai experimentando, vai fazendo. A gente aconselha muito fazer um DCA mesmo, né? DCAzinho, né? Para quem não sabe o conceito, né? Dollar Cost Average. A gente podia fazer um Bitcoin Cost Average, mas a gente fala por enquanto DCA mesmo. Que você vai cada vez mais diminuindo, botando o teu DCA médio lá embaixo. Então, por exemplo, hoje você está numa queda, né? Eu acho que o Bitcoin está $87 mil por aí assim. A tendência é até que ele caia mais. Acho que se você comprar hoje, sei lá, R$100 hoje em Bitcoin, $87 mil. Semana que vem ele caiu para 85, você comprou mais 100. Na outra semana caiu para 84, você comprou mais 100. O teu DCA não é 87, o teu DCA vai ser 85, 86. Você vai ter um DCA ali menor. Então, quanto mais você puder comprar sem olhar para preço e pensando numa reserva de valor a longo prazo, garanto que aqueles R$65 da cerveja valendo 9 mil, ele vai te dar um resultado lá na frente muito melhor. Inclusive, a gente vai estar daqui a pouco aí com o Marlisson da Transfero, nosso membro e grande amigo aí, fera. Então, recomendo também, quem quiser conhecer aí também contas e tal, conversa primeiro com o nosso especialista aqui, depois conversa com a equipe do Marlisson também, que tem uma boa oportunidade de brincar um pouquinho, conhecer, né? É bem legal. A gente, inclusive, fez, cara, o nosso primeiro match de membros foi a Cowper, né, a construtora, com a Transfero para compras de apartamento em criptomoeda. Então já teve o primeiro apartamento vendido aí, foi bem legal, a gente até colocou no nosso Instagram também. E é isso, cara, queria agradecer, né? A gente está, inclusive, para a gente terminar, a gente está até estudando. Eu estava um pouco com medo lá da ideia do Markson de fazer empréstimo com garantia de cripto, né? Exatamente. Cara. E aí ele comentou, cara, uma boa oportunidade, vamos fazer. Eu falei, pô, vamos ver. A gente chegou até a fazer um hot site para lançar no Web Summit. Não lançamos e tal, ele tentando me convencer. E aí o JP Morgan lançou, tem um mês atrás, exatamente esse produto, crédito com garantia de cripto. Eu mandei para ele, falei, colateral, mas desculpa, colateral. Falei, porra, desculpa. Ele, pô, tô te falando. Eu falei, calma, cara, vai sair. Mas a gente tá no estudo aí da gente fazer isso, né, com toda a segurança possível. E aí também vem o Álvaro da Bit2Go, né? Sim. Também tá vindo hoje também, nosso membro aí. Bit2Go também é multinacional aí, gigante, né? Exatamente. Da área também que faz toda a parte de infra, né? Para essas exchanges e tal, também tá vindo. E então o Sunset hoje vai ser cripto puro. Daqui a pouco a gente coloca umas fotinhas aí. Falar com a galera fera aí, né, cara? Trocar muita figurinha. Isso aí. Então, obrigado. Dalmo, tamo junto. Edu. E quem quiser, depois o Rodrigão vai colocar aí nos comentários aí os projetos da CryptoLife, quem quiser seguir. Beleza? Um abraço. Maravilha. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado, Edu, mais uma vez. Tchau. Tchau.